quero, com alegria, satisfação, desejar muitas felicidades, saúde, o principal. O resto eu sei que eles têm de sobra. Muita saúde ao presidente do Atlético, Sérgio Coelho, aniversariante do dia. Parabéns, Sérgio. E outro aniversariante do dia, Issa Elias Moisés. São dois aniversariantes, dois grandes atleticanos, dia de São João. Aliás, o sangue árabe gosta de João. Meu pai, sangue árabe, chamava João. E o nosso abraço pro Issa, que é o sangue libanês, e o Sérgio Coelho, da simpática cidade de Crucilândia. Um abraço, sorte, saúde. Muito bem, o Atlético já tem um atacante fazendo os exames médicos. Chegou ontem à noite, hoje pela manhã, exame daqui, exame de lá, vai daqui, vai dali, laboratório, essa coisa toda. Allan Kardec assina um contrato até 2024, fazendo os exames. E o Gemerson postou a imagem dele, tava no avião com o filho dele. Você chegou a ver isso, Pedro? Confesso que não vi, até perguntar, então o Pedro Abito também tá com a gente, chegou a ver essa foto aí. Boa tarde, Pedro. Meio enigmático, né, Léo? Vicinho, um abraço para você, para o Roberto, boa tarde. A expectativa, né, para a chegada dele, assim como o Roberto falou do Allan Kardec, o Gemerson vai ser muito importante, esse sistema defensivo também. Não pensando no agora exatamente, né, vai ser uma opção agora, mas principalmente para o futuro. A gente ainda não sabe qual vai ser o 2023, por exemplo, do Júnior Alonso, mas já renovou o contrato com o Igor Rabelo, tendo o Gemerson e com o Hever olhando para o fim da carreira, né? Certamente vai ser aproveitado. Acho que chega também com carinho da torcida, né, Abras? A torcida gosta do Gemerson. O passado dele foi importante no Atlético, né? E rendeu uma graninha pro Galo também. Então, Gemerson chegando, o Allan Kardec já está em Belo Horizonte fazendo exames, assina o contrato até 2024. Pavon, já também o acerto dele, chega em definitivo a próxima semana, e agora fica a expectativa. A informação que se tem é que mais 2 jogadores estão sendo conversados. A gente já sabe, que é a situação do Pedrinho. O empresário que está cuidando desta situação e que em várias oportunidades também colocando jogadores do Atlético, não é o que está na justiça, é outro empresário, muito bem sucedido no futebol português, enfim, na Arábia, essa coisa toda, está cuidando da transação envolvendo o Pedrinho. E a informação que se tem é que o atleta está de olho nesta situação que aconteceu aí, jogadores de fora que poderão estar assinando contrato com equipes até o ano que vem, essa coisa toda. Então o Atlético está de olho nesta situação. Falando do jogo, amanhã, 9h da noite, Mineirão. E aí, o que pode acontecer? O Atlético já não vai ter Mariano, Nacho, 2 cartões. Jair Keno, departamento médico. Aliás, o Keno, a gente aguarda a definição do exame que fez o Keno. Fez ontem e o resultado saiu hoje ainda. Até que ponto a contusão do Keno na coxa. E o Jair, aquele problema da mão. Eu imagino não, os dois estão fora da viagem do Atlético. E aí é Libertadores, o Atlético viaja no domingo. O Atlético joga amanhã e no domingo treina pela manhã e o embarque à tarde, voo fretado para Guayaquil, onde o Atlético vai jogar na terça-feira contra o Emelec. E Hulk, ele vai para esse jogo, tá com a sola do pé, apareceu lá uma gordura. Ainda bem que a gordura tá na sola do pé, né? Se tivesse na barriga era complicado. Mas nós temos um convidado participando aí do Super FC primeira edição, não, Léo? Temos sim, Abras. O lateral Guga, né? Com a ausência de Mariano, a lateral direita do Galo, deve ter Guga contra o Fortaleza. Então ele fala sobre a intensidade que o time vai precisar manter para continuar vencendo. Encontramos o espírito, a gente tem que levar esse espírito, essa intensidade de todos os jogos, porque a gente sabe que quando o time entra 100 por hora, é difícil de ser batido, mas pés no chão, ainda tem muito pela frente. É um jogo que vai ser decidido em detalhes e a gente precisa
tá muito ligado, mas agora é mudar a chave, já pensar no próximo jogo, voltar a chave pro Brasileiro, que a gente sabe que cada jogo é muito importante pontuar e a gente precisa, né, voltar a ganhar, voltar a sequência de vitória no Brasileiro para brigar pelo título também. E mesmo enfrentando um Fortaleza que está na zona do rebaixamento, o Guga acredita que será um jogo difícil para o Galo. Não tem adversário fácil em todas as competições. O futebol hoje está muito nivelado e a gente sabe que vai ser muito difícil o jogo de sábado. E a gente precisa entrar muito bem, entrar ligado para ser decisivo nas oportunidades que tivemos e né, conseguir os 3 pontos que é o objetivo maior da equipe. Este é o lateral direito, Guga Abras. Foi rápido, hein, rapaz? O Guga, ele é tão falante, rapaz. Aqui, aliás, o Guga entra na lateral direita porque o Mariano não joga e o Guga. Engraçado que a lateral do Atlético está sendo bem servida, né? O Guga vinha jogando, muita gente até fala, pô, o Mariano tá mal, mas o Mariano entrou, e aí o Mariano voltou a jogar bem, né? O Mariano. E aí quando ele vem bem, tem esse problema, além do falecimento da mãe, mas ele com o 3º cartão não vai estar nesta partida amanhã. Claro que vai ser o Guga. O Otávio já jogando na ausência do Jair. Como não vai ter também o Nacho em termos de cartão, a exemplo do Mariano, quem pode entrar? Deve ser o Rubens, né? E tem o Vargas também. E a situação, e tem o Sacho aí, brigando pro seu retorno, porque fica essa situação do Hulk. Hulk joga esta partida, vai ser poupado para jogar e para viagem que vai acontecer no domingo. Aí é Libertadores. Em outras posições, o técnico El Turco pode poupar jogador, sentindo o drama da viagem longa de Libertadores, 8ª Libertadores. O Atlético joga contra o Emelec, a viagem é complicada do domingo. Vai trabalhar na segunda-feira lá, de qualquer maneira, isso vai depender. Eu acho que depende do departamento médico, depende da condição física, uma análise será feita. Agora é um jogo complicado, porque esse Fortaleza vem de uma grande vitória, né? Uma reabilitação, ganhou o clássico em termos de Copa do Brasil, vem com moral aí para jogar essa partida às 9h da noite. O Atlético treina hoje à tarde, haverá o treinamento à tarde e depois então fica uma história de uma relação do pessoal que vai para essa partida contra o Fortaleza amanhã, 9h da noite. Imagino que condicionamento físico, departamento médico nem tanto, porque já aqueles que estão com problemas serão vetados mesmo, mas um ou outro jogador, probleminha aqui no caso do Hulk, por exemplo, será poupado, não será poupado, vamos sentir o drama. Treinamento à tarde e é claro que a Super com detalhes já no programa Debate às 6h com mais Atlético e definições aí, até mesmo de jogadores que poderão estar chegando e aí a janela abrindo depois do dia 15. Lembrando que o Atlético joga Fortaleza sábado amanhã, viagem, e aí tem Emelec a partida Libertadores. Eu volto na segunda parte. Combinado, Abras. Até daqui a pouco, então, com mais Atlético aqui dentro do Super FC. Ô Pedro, o Abras já até falou, né, sobre essa situação do Fortaleza, o próprio Guga também, né, que apesar de ser um time que tá na zona do rebaixamento, não tem jogo fácil no campeonato, e o Fortaleza talvez tá tentando dar uma volta por cima, já acumulando pelo menos 2 vitórias seguidas, né, Pedro? E vinha de uma fase muito ruim, com pressão em cima do Vojvoda, até pressão em cima dos jogadores, né, Léo? Tivemos aquele caso de agressão ao Robson no aeroporto, que foi absurdo. E o Fortaleza conseguiu essas 2 vitórias. Aquela contra o América, em que começou mal o jogo, mas o Pikachu fez o gol, e depois ele, que está vivendo uma fase iluminada, foi também o destaque desse 2-0 contra o Ceará no meio de semana, no primeiro jogo das 8ª da Copa do Brasil. Se o Galo joga pensando no Emelec, o Fortaleza joga pensando no Estudiantes, que vai ser o adversário da quinta-feira da semana que vem, no seu jogo da Libertadores, nas 8ª de final. Só que a fase no Brasileirão é muito ruim, né? Apenas 3 vitórias em 13 jogos, aliás, 2 vitórias em 13 rodadas, Fortaleza vice-lanterna com só 10 pontos no Campeonato Brasileiro. O Vojvoda, ele reintegrou ao elenco o Lucas Crispim. Léo e ouvintes, ele esteve envolvido, né, numa festa nos últimos dias,
e por isso houve uma crítica muito grande, a fase do Fortaleza muito ruim, havia sido afastado do restante do elenco, foi reintegrado agora. Fortaleza treinou pela manhã lá no PC e viajando neste momento para Belo Horizonte, chega no fim da tarde para, fechando, né, a sua preparação, enfrentar o Galo que está no G4. O Robson tem um estiramento, atacante, é desfalque, o Hércules também no ataque é desfalque, também no departamento médico, e o Zé Wellison, né, volante, por questões contratuais ele está de fora desse compromisso. A volta além do Lucas Crispim para o Matheus Jussa, só que esse, né, volante, nem tem sido titular do time. O Vojvoda, Léo, aqui no Super FC falando com a gente, vamos ouvir o técnico do Fortaleza em relação a essa equipe que chega com um astral um pouco diferente, principalmente depois de ter vencido um clássico desse tamanho, né, diante do Ceará no meio de semana pela Copa do Brasil. Bueno, en cuanto a clásicos, sí, tanto para nos como para el adversario, son partidos especiales y uno disfruta, ¿sí? Porque ve a su agente, a torcedor también con una emoción y necesita eso, más o fica en eso, en la pasión y que tem o futebol cearense. Eso es para o reconocer o comportamento, dos torcidas, eu acho una festa muito legal y ten que continuar eso. En cuanto a Atlético Mineiro, mañana tenemos que analizar o adversario, eso es un adversario de los melhores de fútbol brasileño y tenemos que trabajar bien partidas, escoger estrategia y planear todo para el próximo encontro de día sábado. Esse é o Juan Pablo Vojvoda, o técnico argentino do Fortaleza. A gente sabe que ele usa um esquema com 3 zagueiros, né? O 3-5-2 do Fortaleza, com Marcelo Boeck, Ceballos, o Benevenuto e também o Tite na zaga, né? E aí na lateral direita, uma ala direita, o Iago Pikachu, e na outra o Juninho Capixaba, que joga pela esquerda, o Lucas Lima na armação e os volantes da equipe do Fortaleza, né? O Felipe e o Ronald mais da contenção, né? Jogadores que tiveram uma boa temporada no ano passado também, com o Romero e o Moisés no ataque, já que tem essas ausências, né, do Robson e também do Hércules, jogadores que vinham sendo titulares no time do Fortaleza. Problemas no ataque para o Vojvoda e um problemão para ele resolver, né, enfrentar o Atlético para tentar tirar o Fortaleza do Z4, viu, Léo Campos? É verdade, curioso para saber a condição física também dos dois times, né, que vem envolvidos em competições, e a equipe do Fortaleza também teve a disputa da Copa do Brasil no meio de semana. E olho no Iago Pikachu, né? Esse lateral, esse jogador que dá muito trabalho, foi assim naquele jogo na temporada passada contra o Atlético no Mineirão, e foi contra o América também, foi na Copa do Brasil, enfim, segue bom. O destaque do Galo está de volta, Roberto Abras. O Atlético é amanhã, 9h da noite, Fortaleza, e depois o Atlético no domingo embarca. Aí é Libertadores, o Atlético jogando terça-feira contra o Emelec. À tarde haverá treinamento e aí El Turco vai ficar sabendo com os preparadores físicos do departamento médico quem é quem para a partida amanhã contra a equipe do Fortaleza. Allan Kardec fazendo os exames, Gemerson chegando também fazendo os exames. A situação de Pedrinho está sendo discutida com o departamento jurídico, com seu procurador, o empresário ligado ao Atlético, que não é o Cury, né, que entrou na justiça, e o Atlético pode, além do Pedrinho, trazer mais um atacante nessa história aí, daquele jogador que vem lá da Rússia, da Craiova, daquele pra lá, que pode ficar com um contrato até o ano que vem. A gente